Rogério Ceni está de volta ao Fortaleza. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te falar o salário dele, o tempo de contrato e como ficou a questão com o Cruzeiro, com direito a um processo. Também quero aproveitar esse vídeo para te atualizar sobre a situação de Ganso no Fluminense. Qual será a multa aplicada depois daquele escândalo que ele deu com Oswaldo de Oliveira? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar tudo o que eu consegui apurar sobre Rogério Ceni e Ganso, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, apertar esse botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo. Super importante para que o canal continue crescendo. Aproveita e aperta também o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Quero começar esse vídeo falando sobre Paulo Henrique Ganso, que foi multado em 10% de seus salários depois da confusão que arranjou à beira do gramado com Oswaldo de Oliveira na quinta-feira da semana passada. Certamente você vai se lembrar que ao ser substituído, o Ganso, indo na direção do banco de reservas, olhou para o Oswaldo e falou: "Você é burro pra 3 pontinhos". O Oswaldo respondeu para o Ganso e a discussão na beira do gramado ocorreu por pelo menos 30 segundos, com direito a algumas pessoas da comissão técnica impedindo que a confusão prosseguisse. Pois bem, no dia seguinte, na mesma reunião em que decidiu demitir Oswaldo, anunciou, ou melhor, confirmou essa multa de 10%, que equivalem a R$14 mil. Isso porque o salário do Ganso, nesse primeiro ano de contrato, é de R$140 mil por mês. Aí você pode estar se perguntando, então quer dizer que o Ganso vai receber só R$140 mil por mês pelo Fluminense? Não é bem por aí. O contrato foi assinado por 5 temporadas e há previsão de reajustes anuais, ou seja, 140 mil por mês. Nessa temporada, 200 mil por mês. No ano que vem, 250 mil. No terceiro ano, 300 mil. No quarto ano e no quinto e último ano, ele passará a receber R$350 mil mensais. Mas o que pegou muito mal nessa história toda foi ver Paulo Henrique Ganso jogando com a faixa de capitão no confronto contra o Grêmio, no último final de semana, na primeira partida depois da saída do Oswaldo de Oliveira. A diretoria do Fluminense se defende alegando que foi uma decisão do Marcão, atual técnico interino do Flu. Há alegação também de que o Digão, que é o capitão do Fluminense, estava suspenso, o que justificaria a necessidade de um outro capitão. Mas aí você vai me desculpar, existiam outros 10 atletas que poderiam usar essa faixa de capitão no lugar do Ganso. A imagem que ficou para quase todo mundo é de que no Fluminense vale tudo, inclusive xingar o treinador, e aí como recompensa, no jogo seguinte, você usa a faixa de capitão. O grande ponto dessa história toda é que o Ganso, ainda que não tenha um salário tão alto, nesse momento está muito aquém daquilo que se imaginava quando de sua contratação. Ele não consegue ser o maestro do time, também não assume um papel de protagonista. Nos jogos importantes, a média de gols e de assistências dele é bem inferior na comparação, por exemplo, com o Paulo Henrique Ganso da época de Santos, ou então dos primeiros momentos de Sevilha. E é por tudo isso que eu estou absolutamente convencido de que aquele Ganso de tempos atrás nunca mais vai ser visto. Quero te contar agora todos os bastidores do retorno de Rogério Ceni ao Fortaleza. O sim foi dito no último final de semana, mais especificamente na manhã de domingo. Rogério chegou a alegar que precisava conversar com a família antes de anunciar se aceitaria ou não o retorno ao Fortaleza. A grande verdade é que ele aproveitou esse tempo para conversar com alguns amigos e amadurecer os prós e contras do retorno ao Fortaleza. O que eu posso te garantir é que ele vai receber os mesmos R$250 mil por mês que tinha de salário antes de se transferir para o Cruzeiro. No Cruzeiro, ele recebia R$458 mil por mês, ou seja, ele vai baixar em quase metade o seu faturamento na comparação com a Raposa. O tempo curto do contrato foi uma opção do Rogério Ceni. Se dependesse do presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, esse vínculo seria assinado até dezembro de 2020. Marcelo Paz tem total convicção de que o Rogério vai voltar a colocar a casa em ordem, algo que se perdeu durante o momento em que o clube foi dirigido pelo Zé Ricardo. Já o Rogério Ceni preferiu um contrato mais curto para esperar os movimentos do mercado. Se ele for muito bem à frente do Fortaleza, podem surgir outros convites de times grandes para 2020. Ou então, ele pode até renovar o contrato no Fortaleza para tentar pensar num outro período super vencedor. Mas ele pode também estar se precavendo. Se as coisas não andarem muito bem no Fortaleza, ele não teria um compromisso muito longo com o clube onde foi muito bem, com direito a 3 títulos: Campeonato da Série B, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.
A volta do Rogério ao Fortaleza rendeu nos últimos dias uma série de piadas e até memes nas redes sociais com essa história do cara que foi e voltou ao antigo clube. Mas dá para dizer que Fortaleza e Rogério Ceni, pelo menos sob o ponto de vista financeiro, se deram bem. O Fortaleza, por exemplo, embolsou R$1 milhão como pagamento da multa rescisória feita pelo Cruzeiro lá atrás, quando a Raposa levou o Rogério Ceni. Já o Rogério faturou quase R$700 mil em salários. Ele ganhava 458 mil por mês. Como ele ficou 45 dias, ele teve direito a 1,5 salário. E tem mais. No contrato entre Cruzeiro e Rogério Ceni, havia a previsão de 4 meses de salário em caso de multa rescisória. Ou seja, se o Rogério pedisse as contas, ele era obrigado a pagar R$1.800.000 ao Cruzeiro. Mas a recíproca era verdadeira. Ou seja, quando o Cruzeiro demitiu o Rogério, o Cruzeiro se viu obrigado a depositar esse R$1.800.000 nas contas do treinador. O grande problema é que o Cruzeiro alega não ter esse dinheiro. E nessa segunda-feira, um representante de Rogério Ceni esteve reunido com a diretoria do Cruzeiro, que fez a seguinte proposta: parcelamento em 12 vezes do pagamento do valor dessa multa rescisória. A resposta do Rogério foi: não, quero pagamento à vista. E aí, diante do não acordo, o Rogério Ceni já assegurou que levará o caso à justiça. Ou seja, nos próximos dias o Cruzeiro receberá mais uma notificação de ação judicial contra si. Só para lembrar, a Raposa já é a recordista entre os clubes brasileiros de processos contra si na FIFA. É também por causa dessa história que o Cruzeiro conseguiu, recentemente, junto ao seu Conselho Deliberativo, a aprovação de um empréstimo bancário de R$300 milhões. A diretoria do Cruzeiro convenceu os conselheiros a liberarem essa grana, alegando que se não tivesse esse dinheiro, o Cruzeiro não conseguiria fazer alguns pagamentos importantes de clubes que processam a Raposa via FIFA e correriam uma série de riscos de punições previstas pela FIFA, como, por exemplo, a proibição de participação em competições sul-americanas, de perder pontos no Campeonato Brasileiro e até, em último caso, ser rebaixada no torneio nacional. Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com você nesse início de terça-feira. Assim que surgirem mais novidades, prometo voltar com coisas bem interessantes. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. Assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão, opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!